Olá, meus queridos alunos do sexto ano. Então, rapidamente vou dar uma revisada sobre a pré-história, que nós ficamos até enganchados nesse assunto antes da pandemia. E aí, para vocês fazerem a atividade, além do texto que eu mandei para vocês, vocês vão precisar dessas minhas explicações. Então, pré-história. Chama-se pré-história porque é o período que antecede a descoberta da escrita. Então, até o homem descobrir as formas de escrever, que nós vamos ver depois, dentro da história mesmo. Então, até esse período do homem descobrir as formas de escrever, de escrita, então era chamado de pré-história. Então, na pré-história, o homem não tinha domínio da escrita. Geralmente, ele desenhava. Durante a pré-história, a gente vai encontrar mais desenhos. A expressão deles estava nos desenhos que eles deixavam escrito nas cavernas, né, nas rochas, era onde eles deixavam os escritos. Então, escrito não, os desenhos. E aí a pré-história é marcada por isso, por período ainda da não escrita. A pré-história, ela é dividida em 3 períodos. Idade da Pedra Lascada, Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais. Ou então eu posso dizer assim, período Paleolítico, período Neolítico e Idade dos Metais. Aí, o período Paleolítico corresponde à Pedra Lascada. O período Neolítico corresponde à Pedra Polida. E a idade dos metais, que é quando, essa idade dos metais é quando o homem consegue desenvolver melhor os instrumentos de trabalho. Então vamos lá, o período paleolítico ou idade da pedra lascada é quando o homem descobre o fogo. No paleolítico, ao surgimento, né, o homem consegue desenvolver as técnicas a se virar, né, com o fogo. Antes a terra era muito fria mesmo, os alimentos que eles comiam, a questão de carne mesmo, era crua, tanto que a dentadura do homem primitivo é bem diferente da nossa hoje, já era preparada para comer aquele tipo de alimento, porque ele ainda não tinha descoberto o fogo. E aí, dentro desse período paleolítico, que demorou muitos anos, foi que ele descobriu o fogo. Aí ele começou a usar o fogo para aquecer, né, e também para cozinhar os alimentos. No período paleolítico, o homem era nômade. O que é nômade? É pessoa que não tem lugar certo para ficar. Hoje está aqui, amanhã está em outro lugar, aí já no outro dia já não está mais naquele lugar, ou seja, ele fica vagando, andando de um lugar para outro. Então, nômade é pessoa que não tem lugar certo para ficar. E como no Paleolítico o homem ainda não sabia da agricultura, ele ficava vagando, ele ia para os lugares que tinha alimentação, ele saía à procura de alimento, de caça, de pesca, de coleta de fruto. Aí quando esses alimentos acabavam naquele lugar que ele estava, ele já ia para outro. Então quer dizer que o homem não sabia desenvolver as técnicas alimentícias, né? Ou seja, não sabia cozinhar ainda. Tinha o fogo, não sabia produzir ainda, né? Ele não tinha as técnicas da agricultura. E aí, passado um tempo, o homem descobriu a agricultura, que na verdade não foi o homem, foi a mulher. A mulher observou que quando a semente caía no chão de um determinado alimento, determinada fruta, né, nascia a árvore, e aquela árvore daria aquele fruto, né, daquela semente que ela havia ingerido, aquele determinado fruto. Pronto, tinha um exemplo, tinha uma manga, aí chupava a manga, o caroço caía, nascia o quê? Um pé de mangueira. E aí foi onde descobriu a agricultura e passaram a fazer plantações. E aí nós temos o período neolítico. Então, no neolítico, o homem descobre a agricultura, o homem e a mulher. E no Neolítico ele passa a ser sedentário. O que é sedentário? Ele passa a ficar firme num lugar. Ele fixa num lugar. Passa a construir moradias. Porque se ele sabe plantar, sabe colher. Então não precisava mais andar vagando de um lugar para outro.
E aí ele resolveu, né, firmar moradia em um só lugar. Então ele passou a ser sedentário. Então nós vimos aí, né, que no Paleolítico o homem era nômade, não tinha lugar certo para ficar. No Neolítico ele passa a ser sedentário porque descobre a agricultura. E quando começa a construir, né, ali as casas, vai começando a surgir as aldeias, né, os povoados, as comunidades e, consequentemente, né, viria a existir as cidades. Foi um processo. Então, o processo de formação das comunidades vieram justamente no período neolítico, né, que as pessoas começaram a se agrupar. E também no neolítico, o homem já sabia, já tinha alguns instrumentos de trabalho que já tinha descoberto no paleolítico. Só que os instrumentos de trabalho do neolítico não eram tão resistentes, né? Eram mais frágeis, usavam muito a madeira. E aí, na idade dos metais, né, quando eles descobriram que existiriam outro tipo de ferramenta, né, mais sofisticada, mais resistente, que é o metal, aí nós tivemos esse período, que ele já vai datar, como está aí na apostila de vocês, de 5.000 anos antes de Cristo. É o período da idade dos metais, certo? Então, vocês até têm na apostila, né, de vocês aí, no Paleolítico, o homem era nômade, vivia da caça, da pesca, coletava frutos, não tinha lugar certo para ficar. Teve o domínio do fogo durante o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. No Neolítico, foi desenvolvida a agricultura, o homem descobriu, a mulher, quer dizer, descobriu a agricultura, e a partir disso, eles, né, passaram a fazer produções agrícolas, a fixar em um só local, a formar as comunidades e, consequentemente, as cidades, né, viver em família. Isso durante o período neolítico. E na Idade dos Metais, como vocês viram, que foi a fundição do metal, que levou o homem a abandonar os instrumentos de pedra, de madeira e de pedra, que era o que era mais usado, né, e substituindo pelo metal, ou chamada metalurgia. Isso ajudou muito, né, a mudança, o caminhar da história, para a história. Que aí agora a história nós vamos ver mesmo depois da pré-história. Então, basicamente, o período da pré-história é esse. Então, lembre, o período da pré-história é o período que antecede a história, ou seja, a pré-história é o período que o homem ainda não havia desenvolvido a escrita. A história só vai ser história quando o homem passa a ter domínio da escrita.